O Sermão do Monte é o maior conjunto de ensinamentos de Jesus. E eles falam sobre suas boas novas de que o reino celestial de Deus chegou aqui na Terra. Os ensinamentos são divididos em 3 partes. Uma introdução, uma sessão principal e uma conclusão. Vamos começar com a introdução, onde Jesus aborda a identidade de seus seguidores. E esta sessão tem 3 partes. Isso. Começamos com 9 declarações, que muitas vezes são chamadas de bem-aventuranças. E tudo gira em torno de quem está experimentando a boa vida. Vamos analisar a primeira sessão de 3 ensinos sobre como o reino celestial de Deus está vindo para as pessoas mais improváveis. Começa assim. Bem-aventurados os pobres em espírito. Essa palavra bem-aventurado é Macarios. É uma palavra usada para descrever alguém que você acha que está sendo abençoado. Isto é, com o favor e a abundância de Deus. Olha lá, essa pessoa está vivendo a boa vida. Exatamente. Para que isso fique bem claro, poderíamos sugerir a seguinte tradução. Como é boa a vida dos pobres em espírito. O que isso significa ser pobre em espírito? Bom, na Bíblia, o espírito de uma pessoa é seu fôlego de vida, sua vitalidade interior. Se o seu espírito interior está pobre, você está sem energia e sem força. Como se sentir abatido ou desanimado? Sim, mas essa expressão também pode se referir às pessoas que não possuem poder externo, como os marginalizados na sociedade. Não ter poder não parece representar a boa vida. E essa é a surpresa que Jesus está querendo transmitir nessa primeira frase. E a bênção que Deus tem reservada para eles está na segunda frase. Porque deles é o reino dos céus. Tá, mas o que é o reino dos céus? Bem, o reino dos céus é a realidade celestial de Deus, onde tudo é feito de acordo com a boa vontade de Deus. E é isso que Jesus está trazendo aqui para a Terra, para as pessoas experimentarem agora. Jesus vai primeiro aos pobres e aos impotentes, convidando essas pessoas para o reino de Deus. E a bênção aqui é que, em vez de serem os últimos, Jesus oferece o reino de Deus a eles primeiro. Legal. A próxima frase é: como é boa a vida daqueles que choram, pois serão consolados. Pessoas sem poder geralmente têm que enfrentar muitas dificuldades, perda e luto, mas Jesus anuncia que um tempo de consolo está chegando. Como é boa a vida dos insignificantes, pois eles herdarão a terra. A palavra insignificante vem do grego, praus, que muitas vezes é traduzida como os mansos. Mas não se trata apenas de ser humilde. Essa palavra também se refere a pessoas que não têm influência na sociedade, aquelas que são desprezadas e descartadas. Jesus diz que eles herdarão a terra? Sim. Ele está citando o Salmo 37, que é um poema sobre o plano de Deus de elevar os pobres e oprimidos para herdar a terra, enquanto aqueles que praticam o mal perdem tudo. Isso lembra o início da história da Bíblia, onde Deus dá a terra a toda a humanidade para cuidar dela em nome de Deus. Não apenas algumas pessoas, mas todos. Então as 3 primeiras declarações são sobre o reino de Deus, chegando aos impotentes, aos aflitos e aos insignificantes. E nas próximas 3 declarações, Jesus descreve o caráter daqueles que estarão mais em sintonia com o reino de Deus. Como é boa a vida daqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Justiça, ou em grego, dikaiosune, significa viver em um relacionamento correto com Deus e com os outros, tratando as pessoas com equidade e retidão. Então é útil traduzir essa palavra como relacionamentos justos. Agora, se eu tenho fome e sede disso, significa que existe um desejo que não foi satisfeito. Então parece que a boa vida envolve estar insatisfeito com o caos em nosso mundo e com os relacionamentos desordenados entre as pessoas. É, como um descontentamento santo, um anseio de ver relacionamentos restaurados. E aqueles que anseiam por isso vão encontrar? Bom, quando as pessoas se tratam da maneira que Jesus ensinou, isso leva a relacionamentos saudáveis e satisfatórios, onde as coisas são endireitadas. E é disso que se trata o reino de Deus. Como é boa a vida dos misericordiosos, pois eles receberão misericórdia. A misericórdia vai além de fazer o que é simplesmente certo ou justo. Misericórdia é generosidade. É uma bondade extravagante que vai além do que é exigido. E o grau em que mostramos misericórdia está relacionado à quantidade de misericórdia que receberemos. Como é boa a vida dos puros de coração, pois eles verão a Deus. Aqui, Jesus adota uma frase de sua Bíblia, no Salmo 24, onde apenas os puros de coração podem subir a montanha do Senhor e permanecer em seu lugar santo. Tá bem, mas o que isso significa, ser puro de coração? De acordo com a Bíblia, significa viver com motivações puras. Você pode ser legal com as pessoas, mas ainda assim ter desprezo por elas. Você pode ser dedicado a Deus, mas só para ser elogiado publicamente. Então, ser puro de coração é ter seus desejos alinhados com os desejos de Deus em todas as suas ações. Esse é um grande chamado. Viver relacionamentos justos, praticar a misericórdia e agir com motivações puras. Mas para Jesus,
É para isso que os seres humanos foram feitos. Desejar o que é bom, belo e justo. E, acima de tudo, desejar Deus. O único que pode satisfazer nossos anseios mais profundos. As 3 últimas declarações falam sobre o caminho difícil que espera aqueles que escolhem seguir Jesus e entrar no reino de Deus. Como é boa a vida dos pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quando o reino de Deus chegar um dia em sua plenitude, ele trará paz entre todas as pessoas. Então, qualquer pessoa que entre no reino de Deus agora é chamada a agir como um pacificador. Isso significa entrar em conflitos e trabalhar de forma criativa para abrir um caminho justo e generoso para os outros. E isso até que soa legal, mas pode ser perigoso, como Jesus diz em seguida. Como é boa a vida dos perseguidos por fazer o que é justo, pois deles é o reino dos céus. Muitas vezes, entrar em conflitos e buscar a paz e a reconciliação significa lutar contra o status quo. E isso provavelmente resultará em resistência, sendo atacado por todos os lados. Mas se essa pacificação reflete o caminho amoroso de Jesus e é feita em nome de sua reputação, então vale a pena. Como será boa sua vida quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e espalharem mentiras sobre vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas antes de vocês. Jesus diz que devemos estar preparados para sermos incompreendidos. Podemos ser ridicularizados, tratados injustamente ou rotulados. Jesus diz que isso não só vale a pena, mas é, na verdade, um motivo de comemoração? Isso. Jesus diz para olhar para os profetas do passado de Israel como um exemplo. Quando somos incompreendidos em nome da paz, nos inserimos numa longa linhagem do povo de Deus que defendeu a justiça, a retidão e a misericórdia. Esse é o custo e a recompensa por dar testemunho do reino de Deus. Em seguida, Jesus descreve seus seguidores com uma nova imagem, comparando-os ao sal. É assim que ele diz: Vocês são o sal da terra. Por que Jesus está chamando seus seguidores de sal? No mundo antigo, o sal tinha uma função importante: preservar o alimento e fazê-lo durar muito tempo. É por isso que, na Bíblia hebraica, o sal está associado às promessas duradouras da aliança de Deus com Israel. Entendi. Então, nessa aliança, Deus escolheu Israel entre as nações para ser seu parceiro. Ele abençoaria Israel para que juntos espalhassem vida ao mundo ao seu redor. Isso. E assim como o sal preserva o alimento, o papel dos parceiros de Deus é preservar a vida da criação ao preservar a aliança. E essa parceria é uma escolha. E é por isso que Jesus diz: Mas se o sal perder o seu sabor, como deixá-lo salgado novamente? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. De acordo com os profetas de Israel, Israel violou sua aliança com Deus. Ou seja, eles se tornaram um sal sem sabor. Por isso, Deus permitiu que nações inimigas os conquistassem, os exilassem de sua terra e os esmagassem. Mas aqui, Jesus está anunciando algo ousado aos seus seguidores. Deus está renovando o seu grupo salgado dentro de Israel. Por meio de Jesus, eles podem experimentar as bênçãos da aliança de Deus e recuperar o chamado de Israel para preservar a vida do mundo. Jesus então conclui com uma última imagem que é a seguinte: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus está pegando essa imagem do profeta hebreu Isaías, que disse que um dia o reino celestial de Deus descerá à terra, em Jerusalém, no alto de um monte. Essa é uma cidade celestial e sua luz será como a aurora de uma nova criação. Então Jesus pega uma promessa antiga sobre Jerusalém e a aplica a si mesmo e aos seus seguidores. Eles são a luz, eles são a cidade. Exatamente. Deus está começando sua nova cidade, a nova criação, aqui e agora. E nessa cidade, o mundo inteiro pode experimentar a bondade de Deus. Isso, que é o que ele diz a seguir. E ninguém acende uma vela e a coloca debaixo de uma cesta. Pelo contrário, a coloca num candelabro para iluminar a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que Jesus quer dizer com boas obras? Em outros lugares da Bíblia, Jesus e seus apóstolos descrevem as boas obras como atos de serviço às pessoas carentes e generosidade para com os pobres. Isso remete às 9 declarações em que Jesus descreve o caráter daqueles que mais estão em sintonia com o reino de Deus. Eles têm fome de relacionamentos justos e trabalham pela paz no mundo. E, ao fazerem isso, eles trazem cada vez mais a luz do reino de Deus, do céu, para a terra.
Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Tudo que produzimos é gratuito graças a pessoas generosas que se encontram ao redor do mundo, assim como você. Você pode acessar toda a nossa biblioteca de vídeos, conferir todos os nossos recursos e juntar-se a nós em bibleproject.com/português.